Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da Biblioteca Educacional. Achou que eu ia falar só de análise técnica, né? Não, o vídeo de hoje eu vou te contar uma história bem bacana. Se você gosta do mercado de opções, se você gosta de derivativos, mercados futuros, eu vou te contar a Tulipa Mania, Holanda, século 17. Mas antes, vem comigo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e bora trabalhar! Pessoal, o primeiro relato do uso das opções ou do mercado de derivativos aconteceu na Holanda, século 17, por volta de 1636. Isso mesmo que você ouviu, muito antigo essa história. Naquela época, a planta, a tulipa, ela foi importada da Turquia. E os tipos mais exóticos de tulipas, eles foram criados por um vírus que atacava certos bulbos e os tornava cada vez mais raros e difíceis de cultivar. Então, a aristocracia queria ter essa planta. Era um motivo de status ter essa planta na época. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a planta, a tulipa, ela chegou a valer mais do que 20 sacas de trigo, chegou a valer mais do que terras, animais e, pasmem, chegou a valer certos bulbos mais do que uma casa. Pessoal, como é que pode uma florzinha, uma planta, ela valer mais do que o preço de uma casa? Surreal, não é? Pois é, mas é isso que aconteceu na Holanda. A Tulipa Mania, que a gente fala. Então todo mundo queria ter, só que era um preço irracional, começou a subir muito de preço. Por quê? É a lei da demanda e oferta. Todo mundo quer ter o produto, alta demanda pelo produto e pouca oferta. Pouca gente cultivando a planta. Sendo assim, os mercadores de Amsterdã acharam um jeito de ganhar dinheiro com essa planta. Nascia a especulação. Vocês sabem que dava para ganhar dinheiro o comerciante vendendo a planta no mercado? Dava, mas não era isso que eles queriam. Eles não queriam ter a planta. Porque se a planta subia de preço de forma irracional e rapidamente, eles já estavam negociando não mais o produto, a planta, e sim a próxima safra da planta. Portanto, nascia o primeiro mercado futuro, primeiro mercado especulativo do mundo. No fundo das tavernas, mercadores de tulipa negociavam não mais a planta ou bulbos, mas sim o direito pela próxima safra. Então pensa aqui comigo, você tem a planta e você pode negociar ela no mercado local. Só que agora, como você sabe que está subindo de preço, você quer ganhar dinheiro com isso. Então o que você faz? Você negocia o próxima safra, o próximo contrato da planta. E aí, se esse contrato valoriza, o que você faz com ele? Repassa ele para outra pessoa, vende esse contrato. Então você não está mais interessado em ter a tulipa, você só quer fazer dinheiro com o contrato. Bem-vindo ao mundo de opções, que é um contrato. Quem assistiu a aula de opções, que eu já passei aqui no canal, o que são opções, pega esse vídeo, assiste, que vocês vão entender que tem comprador, tem vendedor, tem direito, tem obrigação. Então, eu estou falando disso, de contrato. Só que agora, contratos do quê? Contratos de tulipas. Portanto, surgiu então o primeiro mercado de derivativos do mundo. No começo de dezembro de 1636, o preço dos bulbos das tulipas chegou a ser 10 vezes mais do que do mês anterior. Uma bolha começou a se formar. Pessoal, bolha é uma subida de preço de forma irracional. Eu não estou aqui para debater se os argumentos foram válidos para ter bolha ou não ter bolha. Eu quero que você entenda a forma especulativa que fizeram da planta. Em 12 de dezembro de 1636, o preço das ações de tulipa dobrou. Em janeiro de 1637, adivinha o que aconteceu? Dobrou o preço de novo. Nesse momento, alguns investidores resolveram vender os seus direitos de tulipas e fizeram fortunas, porque no mercado financeiro tudo é time, é o time que você entra e o time que você sai. Como eles pegaram no início e o preço da tulipa começou a dobrar e de um mês para o outro dobrava de novo e dobrava de preço, o que eles fizeram? Venderam os contratos deles e fizeram grandes fortunas com os contratos de tulipas. Em 3 de fevereiro de 1637, em um leilão da cidade de Haarlem, uma partida de bulbos de tulipas não foi vendida. Em poucos dias,
os investidores entraram em pânico e correram para vender as suas ações, mas não houve compradores. Os preços das tulipas despencaram. Tulipas vendidas a 5.000 guilders já não valiam mais nada. Na época, um pintor chamado de Ian Van Gogh, ele foi às ruínas. Por quê? Ele viu as pessoas ganhando muito dinheiro e parecia ser uma coisa meio besta você não entrar nesse negócio. Todo mundo está fazendo dinheiro, por que eu vou ficar de fora? Eu vou entrar também nos contratos de tulipa. Só que ele pegou já no topo, muito valorizado, e acabou tendo essa quebradeira e ele perdeu toda a fortuna que ele acumulou. Tanto que ele teve que fazer 1.200 pinturas e 800 desenhos para pagar as suas dívidas. A crise da tulipa foi a primeira bolha do mercado financeiro. Deu início a uma depressão econômica que durou vários anos e gerou uma considerável desconfiança a investimentos especulativos por parte dos holandeses. A bolsa, entretanto, sobreviveu. Pessoal, qual que é a lição que a gente tira dessa história? Primeiro, estamos falando de mercados futuros. Hoje, na B3, existem vários produtos que nós negociamos. Por exemplo, café, soja, milho, algodão, etanol, petróleo e assim vai. Então, quando a gente fala de mercados futuros, a gente está negociando não um ativo propriamente, mas sim um derivativo. Então, até aquele momento na Holanda, você comprar a planta ou vender a planta não tinha problema algum. Foi negociado um contrato com o cultivador e o comerciante. O comerciante chegou no cultivador e falou assim: que tal você receber um dinheiro adiantado, porque eu quero negociar a próxima safra? E para o comerciante era muito bom porque ele conseguia assegurar um preço. Por exemplo, vamos supor que esse preço é R$20. Então daqui 3 meses o comerciante vai ter direito de comprar esse produto, no caso a tulipa, a R$20. Se daqui 3 meses a tulipa estiver valendo 40, 50, 100 reais, não importa, o plantador ou o cultivador vai ter que entregar para o comerciante a R$20, porque assim foi o contrato definido. E o comerciante vai vender esse produto no mercado. Até aí todo mundo está negociando o quê? O produto, a planta. Só que aí as pessoas começaram a perceber, peraí, dá para ganhar dinheiro de uma forma mais fácil com isso. Esquece a planta. Eu vou negociar a compra da próxima safra e se subir de preços o produto, esse meu contrato, eu vou vender ele, porque todo mundo vai querer. Pessoal, a tulipa tem coisas mais específicas no seu plantio, então não é uma graminha que a qualquer momento você vai lá, planta e já nasce, né? Então demora um tempo. E aí, como demora um tempo, as pessoas já estavam interessadas nessas próximas safras. E aí perceberam que, na verdade, dava para fazer fortunas com isso, apenas vendendo os contratos de tulipa das próximas safras. Lembra que eu falei que opções é contrato? Então, contrato de tulipa. Não tem nada de errado você especular o contrato. O problema é que lá na cidade de Haarlem não teve essa safra. Pararam de negociar esse contrato. E aí todo mundo correu desesperado para vender os seus contratos e não teve mais comprador. Daí teve essa grande quebradeira. Claro que hoje colocaram vários artifícios e regras para que isso não aconteça no mercado atual, mas foi bem traumático nessa época na Holanda, no século 17. Resumindo, galera, existia o mercado de negociação da planta envolvendo comerciante que vendia essa planta, por exemplo, ele pegava a planta na Holanda e vendia para os italianos, para os franceses, para fora, para outros países europeus. E existia um outro mercado paralelo, que são os especuladores, negociando contratos da próxima safra, comprando e vendendo esses contratos. Porque se eu tenho, por exemplo, um contrato aqui na minha mão, que é um documento, é um papel, e diz que agora esse documento está mais valorizado porque o produto subiu, então todo mundo vai querer o meu contrato. O que eu faço? Eu passo esse contrato para outro investidor, para outro especulador e ganho dinheiro só na negociação do contrato. Então era assim que funcionava, tinha o mercado da planta e tinha os mercados futuros, que é onde estava o pessoal especulando e fazendo fortunas. Lembrando, muitos fizeram fortunas pelo time certo de entrada e de saída. E muitos, como o pintor que eu falei do Ian Van Gogh, foi a ruína porque entrou já quando estava muito valorizado e teve a derrubada de preços e teve a bolha. Esse mesmo comportamento
lá no século XVII na Holanda, se você fizer um paralelo, não tem também alguma coisa parecida com o que as pessoas fazem hoje com Bitcoin? Não tem, não? Ah, eu ouvi falar do meu tio aí, criptomoedas, Bitcoin, vou ficar rico. Quando as pessoas começam a falar de um tipo de investimento, raciocina, já subiu, já teve uma valorização de preços absurda. Então aí você vai entrar no final da festa, vai pagar a conta de todos aqueles que entraram antes. Isso é mercado financeiro, time de entrada e de saída. Então depois que teve uma valorização surreal das criptomoedas, você quer entrar e quer colocar todas as suas economias nisso? Não, né, pessoal? É um investimento de risco. É um pouquinho do seu dinheiro que você vai talvez fazer uma aposta para tentar ganhar mais, porque é risco-retorno. Você não vai colocar todas as suas fortunas em Bitcoin. Pois é, teve pessoas que fizeram isso e teve enormes prejuízos. Então, o problema não está na criptomoeda, e sim no comportamento do ser humano de querer ficar rico em um dia, em uma semana, em um mês, e acabar entrando no final do movimento e colocar toda a sua fortuna num tipo de categoria altamente arriscada. Gostou? O que você achou dessa história da tulipa mania? Fica de olho que no futuro pode ter outras tulipas manias. Então já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e vejo vocês na próxima aula. Valeu e aquele abraço!